Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí para nossa terceira videoaula, né? Onde iremos trabalhar aí com a segunda semana e onde trabalharemos com a parte 2 da apostila. Dentro desse contexto dessa parte 2, nós trabalharemos com a estrutura de condição. Deixa eu aumentar aqui, vamos trabalhar junto. Espero que vocês tenham visto a aula 1 e a aula 2. Para nós entendermos essa aula, é necessário que vocês tenham frisado bem a aula 1 e a aula 2. Então, nós iremos começar a trabalhar com estrutura de decisão. O que seria estrutura de decisão? No exemplo que nós estávamos trabalhando, nós tínhamos apenas um processamento. Eu somava um número, eu criava uma porcentagem, eu sempre tinha apenas um único resultado. Aqui eu vou ter um resultado ou outro resultado. Então, por exemplo, eu quero que um programa, por exemplo, defina se o aluno ele é maior ou menor de idade. Ele vai ter que tomar uma decisão. Na hora que eu vou perguntar, vou pedir para digitar a idade do aluno. Digite a idade do aluno. E eu quero que o sistema me dê a resposta, se ele é maior ou se ele é menor. Então a nossa lógica, o nosso algoritmo vai ter que tomar uma decisão, se ele vai ser maior ou se ele vai ser menor de idade. E aí eu tenho que definir a lógica. Qual que é a lógica? Se ele for maior ou igual a 18, ele vai ser maior de idade. Se ele for menor que 18, ele vai ser menor de idade. Então eu tenho dois resultados para duas condições diferentes. Então isso chama-se estrutura de decisão. Ele vai ter que tomar uma decisão, tá? O comando para tomar decisão, nós temos dois comandos. O se, né? Se então se não, e o caso selecione. Nós vamos começar primeiramente com o comando se então se não, que em programação nós damos o nome de if. É muito utilizado, pessoal. Isso vocês nunca mais vão se livrar do comando se. Depois que nós juntamos tudo isso, vocês vão ver que tudo que nós vamos aprender depois disso é tudo juntado, né? Vai virar um código fonte, né? Uma listagem de programação extensa. Então aqui, ó, ele põe um exemplo, né? Ele vai pôr se o aluno foi reprovado ou aprovado. Por exemplo, se o aluno tiver a média maior ou igual a 6, ele é aprovado, menor que 6, ele é reprovado. Então ele trabalha com as condições de verdadeiro ou falso. Então aqui ele põe a estrutura se então, lembrando que não tem acento, tá, pessoal? Não tem acento. Então ele começa se a condição que eu quero, fim se, e aqui é o comando que eu vou colocar. Aqui seria um resultado só, se for verdadeiro. Aí aqui, se for verdadeiro, ele vai dar um resultado. Agora, se for falso, ele vai dar outro resultado, tá? Então vamos partir diretamente para a parte prática, né? Olha aqui para vocês verem, aqui é o algoritmo, né, de média, falando se ele é aprovado ou não. Então ele vai pedir para digitar as notas. Vou ter que digitar 3 notas. Aqui ele só pediu, pôs um texto e está lendo 3 variáveis. Então eu vou digitar 3 valores: N1, N2 e N3. Ele calcula a média. Se a média
olha lá, for maior que 6, então, né, aqui pode ser, no pseudocódigo não tem problema. Agora, quando a gente jogar para o visual, não vai funcionar, não pode ter acento. Então, se a média for maior que 6, aqui é a condição verdadeira, maior ou igual a 6. Então, a condição verdadeira vai ser aprovado. Se não, ele vai ser reprovado. É isso, eu finalizo o meu algoritmo. Então, vamos lá para o visual. Deixa eu abrir meu visual aqui. Eu criei um atalho aqui para... Vamos lá. Eu vou aproveitar para ser mais rápido. O meu programinha aqui da apostila. Eu vou jogar aqui. Então, pessoal, vamos aumentar para vocês aqui. Eu não consigo aumentar. Deixa eu ver aqui. Não tem opção. Deixa eu ver aqui. Isso aí, eu vou conseguir dar uma tela para vocês aqui. Deixa eu só arrumar. Se eu consigo dar um zoom aqui para vocês, fica melhor. Não vou conseguir, não. Deixar lá para vocês verem lá em cima, vai ficar melhor, tá? Isso, agora ficou legal. Vamos lá. Então, ó. Deixa eu arrumar o meu aqui, por aspas. Não tem ponto e vírgula. Eu copio e colo de lá, mas eu tenho que arrumar, senão ele não funciona. Perfeito. Opa, faltou um aqui, ó. Então, pessoal, olha lá. Eu começo algoritmo, aprovação. E aqui eu tenho as minhas variáveis, tá?
tá? Eu vou ter as minhas variáveis para trabalhar. E aí eu vou pedir para digitar 3 notas, tá? Eu posso trabalhar aqui, nas aulas passadas eu não citei esse exemplo, né? Eu posso trabalhar, jogar dentro de um layer 3 variáveis, em vez de eu ficar digite primeira, segunda, terceira nota, né? Eu posso trabalhar dessa maneira. Eu calculo a média e aí eu vou fazer o C, tá? Então C, média for maior ou igual a 6, o resultado sempre isso aqui a gente fala concatenar, colocar um pouquinho para frente, né? Então se ele for maior ou igual a 6, né, eu não sei qual que é o valor da média, depende das notas que o usuário for digitar. Então se ele for maior ou igual a 6, ele vai ser aprovado. Então o resultado verdadeiro dessa condição que eu trabalhei, ele vai ser o que? Ele vai ser aprovado. Agora o resultado falso, que é menor que 6, eu não preciso pôr a condição, porque se ele não for maior ou igual a 6, ele vai ser menor. Então o resultado vai ser reprovado, tá? Com isso, aqui ó, no visual ele não tem, isso, agora sim. Então, maior ou igual a 6, verdadeiro aprovado, falso reprovado. E nós vamos compilar. Olha lá, primeira nota 10, vamos pôr 5 e 10. Olha lá, reprovado, né? Porque vou lá, 10 vai dar 25, 25 dividido por 3, vamos pegar aqui, ó, 25 dividido por 3 vai dar, opa, 25, 10, vamos ver se está certo isso daqui, 25 dividido por 3, tem coisa errada no meu, deu reprovado. Tá dando 8, tá dando reprovado aqui, por quê? Ah, já sei, ó. Aqui tem um, olha lá, tem um detalhe, ó. Senão ele tá tirando aqui, ó. Receba, né? Olha para vocês verem, ó, pegadinha, tinha 2 sinalzinhos. Se eu tiver 2 sinalzinhos aqui, ele trabalha com negativo, tá? Então eu recebo, ó. Então, porque tava, por isso que eu tenho que testar antes. Algoritmos executar, vamos lá, ó. 10 mais 10 que vai dar 25, que vai dar 8,3, aprovado, tá? Não, resultado aprovado, olha. Perfeito. Agora sim. Aí vamos digitar valores pequenos. Algoritmo, executa. Vamos por 2 mais 4 mais 2. Vai dar reprovado. Então vai dar 8 dividido por 3, que vai dar 2,6. 2,6 é menor que 6. Então ele deu reprovado, tá? Com isso, pessoal, nós acabamos de ver a nossa primeiro exemplo de condição, tá? Tá, continuando, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha na apostila aqui. Deixa eu fechar minha ferramenta lupa. Vamos ver. Tá, e aqui, ó, eu tenho o fluxograma, né? O diagrama de blocos lá. O diagrama de blocos, né, não muda nada que nós vimos lá na nossa aula 2. E aqui eu tenho a decisão, né? O C é o comandinho, né? Esse losango aqui, né? Eu ponho média maior ou igual a 6. Se for verdadeiro, o lado do sim vai ser aprovado, se não vai ser reprovado, tá? E aí, ó, eu tenho que pôr essa interseção aqui e eu vou para o fim, né? Então essa é a representação através do fluxograma, tá? E aqui nós temos a nossa
nosso primeiro exemplo de estrutura de decisão, tá? Aqui nós temos outro exemplo, né? Quando eu tenho vários Cs dentro do mesmo algoritmo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo lá do blog, né, para explicar para vocês como é que funciona, né? Alguns exemplos mais práticos e para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Vamos lá? Deixa eu abrir o blog aqui. Não sei se vocês foram lá já. Conseguiram ver esses exemplos do blog, né? Eu deixei alguns exemplos para vocês estudarem lá. Então é lá na aula 2. Tá. Então aqui tem esse primeiro que é parecido, né? Aqui eu pedi para digitar 2 notas. Eu tenho lá, ó. Agora, ó, deixa eu ver isso daqui. Tá, aqui vamos pegar esse exemplo do estacionamento e vou jogar aqui para vocês. Vamos lá. Pessoal, quando eu tenho o C, lembra que eu estava dividindo em entrada, processamento e saída? Quando eu tenho C, o processamento e a saída ficam juntos, tá? Então é o seguinte, pessoal, esse exemplo aqui, se a pessoa ficou até 15 minutos, a tarifa é grátis. Se ela ficou acima de 30 minutos, acima de 15 minutos, a tarifa não vai ser grátis, né? Esse exemplo aqui, ó, vamos ver lá no enunciado do blog, ó, cria um programa para calcular o valor a ser pago de um estacionamento, de acordo com a tabela abaixo. Até 15 minutos é grátis. Acima de 15 minutos é R$3 por hora. Tá? Então eu tenho que fazer a minha lógica. Então nesse caso aqui, ó, olha lá, eu vou pegar para vocês aqui, ó. Tem algumas pessoas que reclamaram que não estavam enxergando, pessoal, então por isso que eu estou usando a lupa, tá? E nisso fica um pouquinho, fica inclusivo, né? Faço um processo de inclusão, todo mundo enxerga. Algoritmo estacionamento, tá? Eu tenho para digitar o tempo que ele ficou, a minha entrada, a variável tempo e o valor para calcular o valor que ele vai ter que pagar. Então eu peço para o usuário digitar o tempo e aí eu vou comparar se tempo menor ou igual a 15, se for até 15, então aí eu vou escrever, ó, tarifa grátis, aí eu incrementei, volte sempre e fique mais tempo, né? Agora, quando eu tenho mais que uma linha, pessoal, né, eu escrevi vários, escreva L, né? Escreval no caso. Agora, se ele for menor ou igual a 15, beleza. Se ele não for nem menor e nem igual, ele vai ser maior, então eu vou para o cirão. Aí eu vou calcular valor, o tempo dividido por 60, né? Que eu vou descobrir o meu minuto, vezes 3, né? Então, porque é R$3 por minuto, eu preciso transformar isso em minutos, tá? Então, cuidado, eu não posso pegar fazer o tempo vezes 3, porque é por minuto, porque se eu fizesse tempo vezes 3, eu estou digitando lá
o tempo que ele ficou por hora, né? Ou por, olha que eu perguntei, digite o tempo em minutos, tá? Então eu estou dividindo ele por hora, né? Então ele ficou 10 minutos, eu dividido por 60, né? Então, perdão, ó, tô falando errado para vocês. Aqui, ó, no enunciado é R$3 por hora e eu tô pedindo o tempo em minuto, por isso que eu tô dividindo por 60. Aí eu ponho a minha tarifa, valor 2.3, 2.2 para arredondar, né? E obrigado. E aqui eu fiz o meu a minha outra estrutura. Então vamos ver como é que ficou. Eu executo, olha lá, eu vou pôr 20 minutos. Ele vai pagar R$1. E o 20 dividido por 60, tá? Vezes 3, ele vai dar R$1. Obrigado. Ó, tarifa R$1 e obrigado. Se eu executar de novo, algoritmo executar por 10 minutos, tarifa grátis, volte sempre e fique mais tempo, tá? Então ele decide para mim agora, se eu pôr algoritmo executar e pôr 120 minutos, é 2 horas, R$6, tá? E aqui ele tomou a minha decisão, beleza? Vamos para outro exemplo aqui, deixa eu pegar. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse aqui, é legal, ó. Então, ó, uma empresa quer calcular o reajuste salarial do funcionário. Aqueles que ganham até 900, eles vão receber 100% de aumento. Aqueles que acima desse valor vão receber 4%. Mostre na tela o percentual e o novo salário, tá? E aqui eu pus as fórmulas. O novo salário é o salário mais salário vezes 4 dividido por 100, tá? Pessoal, eu posso, quando eu trabalho com porcentagem, aqui é uma explicação, eu posso usar uma dessas três. Eu não posso usar 4%, porque não existe 4%. Porcento é um sinalzinho já programado. Então eu tenho que criar na minha programação. Então eu ponho 4 dividido por 100, né? Ou 0,04, que é a mesma coisa que 4 dividido por 100. Então salário mais salário vezes 0,04, eu estou somando. Ou eu ponho, quando é 100%, 100 dividido por 100 é 1. Aí eu tenho 4%, que é 0,4, eu somo 1 mais 0,4, que vai dar 1,04. Se eu quero somar 4%, então é salário vezes 1,04. Então, se eu quero 6%, eu ponho salário vezes 1,06. Tá? Então eu posso escolher um desses três aqui para fazer o cálculo, tá? Então vamos para o teste. Então, ó, eu pego aqui, copio, tá? Então eu vou pegar, vou pedir para digitar o salário. Se o salário for menor ou igual, ele vai ser 6%, olha lá, tá? E aí eu peço para escrever o salário. Então 6% eu posso pôr salário vezes 1,06. 1,06 eu já estou acrescentando 6%, tá? Foi aquela explicaçãozinha que eu deixei lá para vocês. Se não, o novo salário, né, que seria abaixo, né, aqui acima de 900, perdão, aí vai ser 4%. Então o salário vezes 1,04. Aí vamos executar, algoritmo executar. Então eu vou pôr 1000. Se for 1000, ele vai ser 4%, vai dar 1040. Olha lá, beleza? Vamos supor que o coitado aqui ganhe R$100. Aí vai ser 6%, vai ser 106. Olha lá, perfeito? Facinho, né, pessoal? Então, com os exemplos que tem aqui, pessoal, dá para vocês ir estudando, né? Se vocês perceberem na explicação do professor, né, Elisandro, ele fala para vocês pesquisarem. Em programação é assim,
tá, pessoal? Se eu não pesquisar, se eu não fuçar, eu não aprendo. Aqui eu pus algumas coisas com fluxograma, né? Tinha alguns desenhos aí que eu peguei pronto, né? Não fui eu que criei, já peguei pronto da internet. Não vou mentir que falar que foi o que eu queria, que não foi. Tá, deixa eu pegar um exemplo aqui que tem 3 valores dentro. Ó, aqui, ó. Então olha aqui, ó. Digite o valor de uma compra. Digite o dinheiro fornecido pelo cliente. Veja se o dinheiro é suficiente. Calcule o troco. Sabendo que o troco máximo é 20, informe se a compra poderá ser efetuada ou não. Tá? Então, você vai digitar o valor da compra, digite o dinheiro disponível. Então, o troco máximo que a gente pode dar é 20, tá? Então, olha aqui, ó, dinheiro maior ou igual o valor, tá? Para ver se ele vai ter direito ao troco, tá, pessoal? Se ele tiver o dinheiro ao troco, aí a compra vai ser realizada com sucesso. Se não, o troco máximo é o 20. Então, vamos pegar para vocês verem, ó. Aqui é o seguinte, a pessoa vai comprar, se tiver troco, o troco máximo que eu posso dar nessa empresa aqui, um exemplo, né, vai ser 20. Se não, se for maior que 20, ela não vai poder realizar a compra, tá? Então aqui, ó, deixa eu, aqui infelizmente, pessoal, eu vou ter que tirar a lupa para aqueles que não conseguiram enxergar, porque o exemplo é grande. Então vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui? Eu vou pedir para digitar o valor da compra. Então vou digitar o valor da compra. Então vamos lá, R$100. Aí vamos supor que eu vou pagar. A compra deu, vamos supor que a compra deu R$70. Eu vou pagar 100. E aí a compra eu tenho que voltar 30. Não vai poder ser realizada a compra porque o troco é até 20, né? Então vamos lá. Se o dinheiro for maior que o valor, então é 100 maior que o valor, ele vai ter o troco. Troco, aqui eu calculo, né? Qual que vai ser o valor do troco? O troco é dinheiro, que é o 100, menos o valor, que é 70, vai dar 30. Então, se 30 é menor ou igual a 20, não é, ele é maior, então ele vai no sinão. Então, ó, o troco máximo é 20, então o seu troco é igual a 20, não é possível finalizar a compra, né? Então vamos fazer o teste para vocês verem. Então é um C dentro de outro C. Algoritmo executa. Olha lá. Digite o valor da compra. 70. O valor disponível 100. Olha lá. O troco máximo é 20. Seu troco é 30. Então não é possível finalizar a compra. Tá? Então vamos supor agora. Algoritmo executar. O valor da compra é 90. Seu dinheiro é 100. Aí eu posso executar a compra lá. Compra realizada com sucesso. O seu troco é 10. Certinho, pessoal? E assim eu tenho a minha estrutura de condição. Eu, sim, não tem outra maneira de eu estar explicando para vocês. Aí cabe vocês estar estudando, analisando caso por caso, tá? Eu vou explicar agora a opção caso, que é uma opção de escolha, tá? Facinho também. Então é o seguinte, olha lá, ó. Eu estou criando um númerozinho. Se eu digitar 1, ele vai somar. Se eu digitar 2, ele vai subtrair. Então, caso, olha lá, escolha é a variável opção, tá? Então, caso a opção for 1, ele soma. Caso a opção for 2, ele subtrai. Caso não for nenhuma, vai ser a opção inválida, que é outro caso. Facinho, pessoal, tá? Então, muito utilizado para o menu. Então olha para vocês verem, algoritmo executar, olha lá, eu vou digitar valor 10 e 5, olha aqui, os dois primeiros, ó, digite os valores, digitei, aí vai aparecer o menu, eu escrevi menu, soma, 2, aí eu vou escrever opção e vou ler a variável opção,
tudo número inteiro, tá? Aí se eu digitar 1, aí eu vou pôr escolha a opção. Aí aqui já é a estrutura do caso. Se eu pôr 1, ele vai somar. Vamos ver? Olha lá, soma 15. Vamos fazer o teste de novo. Algoritmo executa. 10 e 5. Agora vou ler o valor a opção. Se eu pôr 2, ele subtrai. 10 menos 5, 5. Tá? Agora vou executar de novo. Vou pôr 10 e 5. Agora eu vou pôr opção 3. Olha lá, opção inválida, porque não tem nenhuma dessas opções no caso. Aí ele joga para o outro caso e vai pôr opção inválida. Tá? E nisso finalizamos a opção caso. E aí a nossa explicaçãozinha sobre a estrutura de condições, que seria a opção da semana 2, tá pessoal? E parou na escolha de caso. Gente, é o seguinte, vai ter os exercícios que o professor passou. Infelizmente eu não posso ajudá-los a fazer e explicar os exemplos do exercício, porque senão eu vou estar fazendo para vocês e não vou ajudar no processo de aprendizagem, tá? Mas vamos lá rapidinho. A tarefa é simplesinho, né? Vocês têm um exemplo lá, tá? Então, usando a estrutura C, então, faça o algoritmo para ler o número inteiro e informar se ele é par ou ímpar. Aqui, pessoal, eu preciso descobrir como que qual é a lógica do número par ou ímpar, né? Como que eu sei se o número é par ou ímpar, né? E aí vocês têm que procurar, pesquisar, lembrar lá na matemática, né? E tem um comandinho que é o segredo, porque assim, eu vou só explicar para vocês, e vocês vão aqui, né? Eu só vou dar eu não vou explicar como vocês vão descobrir par ou ímpar, eu vou explicar um comando para vocês rapidão, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui bem rápido, tá? Eu vou pedir aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no 1. E resultado. Vou por real. Não vou falar a questão do par ou ímpar, tá? Digite o valor. Leia no 1. Só vou dar uma dica, tá? Resultado. Recebe aqui. Nunca lembro. Resultado. Aqui eu vou pôr aqui. Escreva. Quando eu quero dividir, pessoal, se eu fizer assim, ó, no 1 dividido por 2, estou trabalhando com a divisão, tá? Se eu fizer, vamos lá, algoritmo executar 10, eu estou dividindo 10 dividido por 2, que vai dar 5, tá? Se eu pegar 15, ele vai dar 15 dividido por 2, vai dar 7,5. Agora tem um comandinho, se eu pôr aqui uma função, no 1 mod 2, um mod, tá? Ele pega o resto da divisão. Vocês vão entender o porquê depois.
aí é na lógica, não vou explicar a lógica para vocês. Se eu pegar 10 dividido por 2, tá? O resultado ele vai dar 2, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minutinho, deixa eu ver o que ele tá arrumando aqui. Número. Então, pessoal, só para continuando, né? Aqui, ó, perdão, eu tava vendo aqui, ó. Aqui tava com real, mas não pode ser real, tem que ser aqui, ó, inteiro. E não perca. Quando eu uso mod, ele pega o resultado e ele vai analisar quantas casas decimais desse resultado. Então, executar, se eu ponho 10 dividido por 2, ele vai dar 5, nenhuma casa decimal. Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora, só para lembrar, executar no vídeo passado, 15 a gente falou dividido sobre por os 2, operadores aritméticos. ele vai dar 2,5, uma casa decimal, tá? Então, uma dica, em algum lugar lá você vai descobrir a lógica, né? Então, entre pra gente matar logo essa nos par ímpar, vocês vão ter que usar a divisão, mas em vez de usar a barra, você vai ter que usar o mod, esse operador mod. Tá então, bom? pessoal, esse operador espero mod, que vocês tenham entendido começar, e até a próxima videoaula aí na terceira semana. Se vocês tiverem dúvida, façam o exercício, me encaminhem, né? E eu posso auxiliar vocês nas resoluções, tá? Mas não fazê-los, tá bom? O resultado então, dessa divisão tem que fazer, não desistam, o resto, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Divisão de inteiros, tá?